Bem-vindos, bem-vindas a mais um Café com Execução aqui, onde que a gente está falando essa semana sobre um empresário que ele estava com problema em vendas. Chegou com a gente falando que estava com problema em vendas, mas ele tomou uma decisão. Essa decisão parecia certa, porém não levou o resultado que ele esperava. Sou Vanderlei Souza, criador aqui fundador da Vendedor Vencedor, criador do Método MIPEA, do livro Vendedor Vencedor. E hoje a gente vai falar aqui sobre continuar o que a gente viu ontem, né? Ontem falei de um cliente que chegou aqui com a gente, fez o Decide, e ele contou toda a jornada dele, Decide, a gente fica 40 minutos conversando, e aí ele falou que ele estava com problema de vendas, que ele ia aumentar as vendas da empresa dele. Ontem, vocês viram que o problema não era vendas, o problema era muito mais profundo do que isso. A gente viu que ele tinha problemas que iam além das vendas. Então, se você não viu o episódio de ontem, você precisa voltar a assistir o episódio de ontem e aí você vai conseguir entender melhor o episódio de hoje. Como as vendas estavam em baixa, ele resolveu dar o jeito dele para aumentar as vendas. Só que ele tomou a decisão baseada em um sintoma, não em dados e fatos, porque ele não tinha indicadores, ele não acompanhava os números, ele não tinha processo. Então, nem o processo de tomada de decisão ele tinha. Como que você toma uma decisão desse porte? Ele não tinha esse processo. Então, como ele não tinha esse processo, e a gente descobriu isso com o mapa da execução, né, que ele não tinha um processo claro, ele tomou a decisão pelo feeling, pela experiência. E qual foi vamos dizer assim, a decisão mágica que ele tomou? Dar desconto, fazer promoção. Então, ele fez uma promoção para aumentar as vendas. Ele estava vendendo, a meta dele era vender 10 mil reais por dia, ele tinha uma meta, cada vendedor tinha uma meta de 2.500, tinha vendedor que vendia 4 mil, outros vendedores que não vendiam menos do que isso, não batia a meta. O ticket médio dele estava R$ 275,30 e a gente levantou isso fazendo a investigação. E quando ele foi fazer na cabeça dele, né, faria sentido ele fazer uma promoção, porque o mercado estava, os concorrentes dele muito agressivos, então ele ia fazer uma promoção, e aí com a promoção ele ia aumentar as vendas. Isso era o que ele acreditou, né? Eu baixo o preço e vou ganhar no volume. Ótimo, ele foi tomar essa decisão. Isso ele tomou sem ter números para tomar essa decisão, ele tomou pelo feeling. E aí a solução piorou o problema, porque ele continuou sem bater a meta, e ainda prejudicou a margem dele. Olha só, então ele chegou lá, falou que podia dar tinha produtos com 10, 15% de desconto, isso derrubou a margem dele. Os clientes continuaram comprando o mesmo volume de clientes, ele não aumentou o número de clientes, ele continuou atendendo em média 30 clientes por dia. Só que o ticket médio dos clientes caiu, porque ele estava dando desconto. Então, quando caiu para dar o desconto, até aquele que vendia mais começou a vender menos, porque ele estava vendendo com desconto. E ele não acompanhou, assim, quando a gente vai fazer uma ação como essa, a gente tem que acompanhar ali muito perto. Você não faz desconto de toda a loja, você faz desconto de produtos específicos, né? De produto isca, né? Você não vai afundar toda a sua margem. E ele afundou toda a margem dele para aumentar as vendas. Porque ele acreditou que no volume, ele ia ganhar no volume, fazer estratégia para ganhar no volume, só que ele não aumentou o fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas continuou o mesmo. Então, se você baixa o preço e mantém o mesmo fluxo de pessoas, o seu ticket médio vai cair. E aí, em vez de vender mais, ele vendeu menos e ainda com menos margem. Olha só o problema que isso gerou. O vendedor que mais vendia começou a reclamar.
E aí teve um problema no time. Ele perdeu a confiança do time porque ele tomou uma decisão baseada somente em feeling, vou falar assim, na experiência. Você não pode tomar uma decisão desse porte na experiência. E não é confiar que você vai baixar o preço e aumentar a sua visibilidade, não é uma certeza. Né? Até porque o marketing boca a boca, que ele acreditou que iam falar que ele era mais barateiro da região, você quer ser conhecido como a pessoa a empresa que vende mais barato? A empresa que faz só promoção? Né? Então, tem até umas lojas aqui, comerciais, no centro de Carapicuíba aqui, onde fica a associação comercial, e também a sede da Vendedor Vencedor, onde eles vendem produtos com prazo de validade curto. E aí, por isso, o preço é muito menor. Né? Qual é a estratégia deles? Ganhar no volume. Então, eles compram o ganho de volume, vende rápido, tem que ter giro rápido, para eles poderem ganhar ali alguns centavinhos, e eles, no volume, eles ganham dinheiro. Mas não foi o caso desse nosso cliente. Esse nosso cliente, ele tomou a decisão que parecia certa, mas que acabou atrapalhando e muito no fluxo dele. Né? E atrapalhou no fluxo dele, diminuiu a margem dele, e ainda teve outro que mais inesperado ainda, né? Que era o vendedor que mais vendia, começou a cair as vendas dele, porque ele estava vendendo com desconto. Você não pode fazer isso, né? Você não pode sacrificar a sua margem. Como eu falei ontem, existem outros caminhos, né? O caminho que eu sugeri, né, na conversa que a gente teve depois do Decide, essa decisão ele tomou antes de fazer o Decide. Na conversa que eu tive depois que ele tomou essa decisão e fez o Decide com a gente, você tinha dois caminhos. Ou aumentar o volume de pessoas, aumentar o fluxo de pessoas, ou aumentar o ticket médio. Mas ele tinha um problema de gestão. Então, primeiro ele precisava resolver o problema de gestão, criar um processo comercial e aí sim trazer mais pessoas. Porque se ele trouxer mais pessoas sem arrumar a gestão e sem arrumar o processo de venda dele, né, as etapas de venda dele, ele ia trazer mais transtorno. Por quê? Porque ele ia trazer mais gente, talvez num volume maior, ia gastar com marketing e não era certeza que ia converter mais, porque cada um vendia de um jeito, cada um estava fazendo da sua forma. Isso afunda qualquer empresa. Afunda qualquer empresa. Porque você, imagina só, teve produto que depois que ele fez isso, a gente foi fazer as contas, teve produto que ele estava vendendo com prejuízo. Imagina só, se você vender mais, né, se ele vendesse mais daquele produto, ele ia terminar com caixa ainda negativo. Ele ia aumentar as vendas e terminar com caixa negativo, porque ele estava dando desconto demais nos produtos que ele não tinha noção da margem. Ele só vê a margem global, ele não viu a margem por produto. Então tinha produto que ele estava vendendo abaixo do preço de custo, quando ele deu um desconto geral ali de 15%. Tinha produto que ele não tinha margem de 15%. E ele, no final disso, tomou um grande prejuízo. Então, para você tomar decisões que vão impactar no time, vocês precisam saber dos números. A decisão que é mais simples, que você vê o mercado fazer, nem sempre ela serve para você. Né? Ele tomou uma decisão baseada no histórico dele, né? No histórico que ele viu, que ele conhecia, sobre, vamos fazer uma promoção, vamos baixar os preços, né? E parecia lógico, faz sentido você baixar o preço e aumentar as vendas, mas não é sempre assim, porque você precisa aumentar o volume também. Se você baixa os preços e não aumenta o volume, você vai baixar as vendas, baixar a sua margem. Então ele baixou as vendas, baixou a margem, criou um problema de caixa, porque o caixa dele, né, foi consumido pelo prejuízo que ele estava tomando em alguns produtos, né? Então ele teve que tomar empréstimo por causa disso. Olha a consequência de uma decisão errada. Ele perdeu o respeito pelo time, né? Porque
ele cobrava que o time batesse a meta de vendas, ele estava cobrando errado, fazendo uma gestão errada. Essa gestão de cobrar o resultado não é uma gestão boa. Você cobra que as pessoas façam o processo, entreguem o processo e não o resultado. Porque se elas entregarem o processo do jeito certo, elas vão chegar no resultado. Isso é fato. Entregar o processo do jeito que deve ser feito, você vai chegar no resultado. Agora, se você não entrega o processo do jeito que, pulando etapas, pulando atalhos, dando desconto a mais, aí você, obviamente, não vai chegar lá, mas você vai ter clareza de qual etapa que ele pulou do processo para poder corrigir. E isso te dá poder em cima da equipe. Né? O cara que vendia mais começou a vender menos, né? E aí ele perdeu em comissão, então ele começou a reclamar. A reclamação dele, que era o espelho, né? Que era o melhor vendedor, contamina contamina o ambiente, pesa o ambiente, um ambiente pesado, com baixo em vendas, aí é o caos total. É o caos total. Foi isso que ele conseguiu com a decisão que parecia certa, mas foi totalmente equivocada. Então, quando você for tomar uma decisão, não tome uma decisão pelo que você vê no mercado, não tome uma decisão pelo que o seu concorrente faz, não tome uma decisão pelo feeling, pela sua experiência. Tome uma decisão com dados, fatos, analisando. Quando a gente analisou que o problema dele era a gestão lá no Decide, ele pôs a mão na cabeça e falou: meu Deus, se eu soubesse disso antes, eu não teria perdido esse dinheiro. Eu não seria necessário eu ter pego um empréstimo. Por que ele teve que pegar um empréstimo? Ele afundou a margem dele. Ele afundou a margem dele. Né? E aí o que ele fez? Ele empurrou o problema. Ele mudou o problema de lugar. Né? Ele amplificou o problema. Porque agora ele tem um problema de margem, ele tem um empréstimo para pagar e as vendas ainda estão caindo. Olha só a condição que ficou. E o time desmotivado. Porque o vendedor ganhava mais está ganhando menos. Olha a lambança que aconteceu com esse cliente antes dele passar aqui com a gente pelo Decide. Eu vou falar para vocês amanhã também, quando esse problema muda de lugar, né? Quando ele aumenta de tamanho, como que você tem que fazer para resolver, tá? Porque quando ele aumenta de tamanho, você está alimentando o bicho mal, né? E se ele cresce muito, ele vai te engolir. Você precisa saber aí como fazer o jogo virar, como virar o jogo. E a gente mostrou isso para ele, né? Através do Decide que a gente fez com ele o mapa e a gente achou o problema raiz, né? Dividiu isso também em etapas para poder resolver. Eu vou contar com detalhes como que a gente dividiu, como a gente encontrou o problema raiz, né, desse cliente na quarta-feira. Na quarta-feira que a gente vai continuar aqui a nossa série. Né? Então, quando você vê que o problema está nas vendas, pensa só, lá é um sintoma, é uma consequência de algo que foi gerado antes ou que não foi feito. Por exemplo, ele não tinha nenhum banco de dados de clientes. Então, não dava para fazer contato com clientes antigos. Ele não tinha uma base de dados de clientes. Então, olha o que um processo mal feito gera na empresa. Como você não tem um processo escrito, ele vai ser rodado pelas pessoas pelos que ela imagina ser o melhor. E aí você não tem controle. E quando você toma uma decisão errada, o seu time olha para você com desconfiança, porque eles já viram que você tomou uma decisão e não foi boa. Então, eu quero que você agora, desafio do nosso executor aqui, desafio do executor, tem gente que assiste e tem gente que executa. Então, você, como executor, vai olhar para um problema da sua empresa hoje, olha para um problema da sua empresa hoje e tenta aprofundar ele, né? Tenta aprofundar ele para saber onde que é a causa raiz. Porque aí sim você vai conseguir
organizar para depois escalar. Você não escala coisas que estão desorganizadas, porque senão você vai aumentar o problema, que foi o que aconteceu com ele aqui. Ele estava com um processo comercial, uma gestão desorganizada, ele baixou o preço e ainda arrumou mais problemas. Então, baixar preço não resolve o seu problema de vendas. Isso ficou claro para esse cliente depois que ele fez e eu quero que fique claro para você também aí. Baixar preço não é o que vai fazer você resolver o seu problema de vendas. Você tem que entender, né? Baixar preço, baixa margem, perde lucratividade, tá tudo errado, tá tudo errado. Você montou uma empresa para dar lucro, não para dar prejuízo, tá? Então não caia nessa cilada de baixar preço para aumentar as vendas, que isso é muito ruim. E muita gente faz isso achando que vai dar certo e aí dá errado e colhe frutos muito ruins lá na frente. Se você que está interessado aí em fazer o Decide, que foi o que esse empresário fez, pode clicar no link abaixo aqui e a gente vai agendar com você e avaliar a sua empresa. Amanhã eu vou falar como que a gente organizou para resolver esse problema.